E aí, cubistas, beleza? Quem acompanhou os vídeos do canal aqui nas últimas semanas, a última live, quem também acompanhou aí os meus posts no Instagram recentemente, viu que eu tô muito animado com o Square e por isso no vídeo de hoje eu vou continuar seguindo essa tradição. Isso tem um motivo, porque as modalidades com o passar do tempo, assim como qualquer outra coisa na humanidade, acabam se desenvolvendo. E no vídeo de hoje eu gostaria de argumentar que o Square é nesse momento o terceiro tipo de modalidade mais desenvolvida metodologicamente falando no cubo mágico. Ele perde, na minha opinião pelo menos, apenas para as modalidades de olhos vendados, né, incluindo o 3x3, 4x4, 5x5 e múltiplos cubos olhos vendados, que são modalidades extremamente desenvolvidas, e também para o 3x3. Mas eu acho que já está em um nível no Square onde o desenvolvimento nele se tornou tão grande que eu acho que ele é o terceiro cubo mais desenvolvido nesse momento. E no vídeo de hoje a minha ideia na verdade é explicar para vocês em que pé estamos, onde estamos no Square e o que seria o método avançado hoje em dia, como que foi a evolução nos últimos anos aí dos métodos para Square, o que foi se tornando possível e o nível que os cubistas estão chegando hoje em dia. Então antes de começar, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando lançar um vídeo novo por aqui. Entra lá no nosso Discord, o link fica sempre aqui na descrição. Você pode entrar, fazer novos amigos, aprender novas coisas no cubo mágico, inclusive melhorar os seus tempos, porque muita gente que entra lá acaba melhorando os tempos por ter contato com o pessoal e acabar evoluindo. Se quiser comprar um cubo, eu recomendo fortemente a OnCube, é uma loja brasileira especializada em cubos mágicos. Eles têm ótimos cubos por ótimos preços e claro, você pode usar no cupom de desconto VICENZO para te ajudar com o preço final de cada uma de suas compras. E toda semana tem produto novo em promoção lá, então fica sempre conferindo que existe uma grande chance do cubo que você quer estar em promoção lá na loja. E se quiser apoiar diretamente o canal, temos a opção do Seja Membro. Então agora sim, sem mais enrolação, bora começar a falar dessa modalidade que eu tanto amo. Então bacana, para começar a falar sobre onde estamos, nada melhor do que mostrar onde estivemos. Então vou começar mostrando para vocês o método avançado e sua evolução ao longo dos últimos anos, aí desde o começo. E claro, eu vou focar aqui no Lars Munderberg, que é o método mais popular e é o método também que eu uso e que eu vou abordar no vídeo de hoje. Existe também o método Lean, que também se desenvolveu muito. Tem muitas pessoas ainda hoje em dia, né, que utilizam coisas extremamente avançadas para esse método, mas eu acredito que o Lars Munderberg está em um patamar ainda superior, talvez até pelas limitações que esse método tem, no quesito de tipo muita coisa para ter que aprender mesmo, né? Mas ainda assim eu acho que torna o método um pouco mais divertido nesse sentido. Então beleza, como vocês sabem, o Square é um cubo mágico que acaba mudando a sua forma e fica em posições como esta daqui. Então a primeira etapa na solução é transformar o Square de volta em um cubo, né? Muita gente faz isso numa flor, depois faz o algoritmo. Como eu vou abordar especificamente aqui os métodos básicos, né? Geralmente o pessoal aprendia os 90 algoritmos de CubeShape, certo? 90 algoritmos de CubeShape pode parecer muita coisa, mas os algoritmos na verdade são bem simples e um é consequência do outro. Então não é tanta coisa assim quanto parece, mas de fato bastante coisa para aprender sim. Então a gente aprende esses 90 casos para resolver aqui a CubeShape. E logo depois disso a gente utiliza a próxima etapa, né, seria a orientação dos cantos, que no caso, nesse caso aqui dá pra fazer com movimento, né, mas é simplesmente colocar todos os cantos amarelos na parte de cima e os brancos ou pretos ou a cor que for na parte de baixo. Logo depois você orienta os meios, correto? Então você faz a mesma coisa com os meios para ficar tudo amarelo em cima e tudo preto ou a cor de baixo embaixo. Depois você vai permutar os cantos, né, porque você não está com todos os cantos permutados nessa posição. Então você vai colocar todos os cantos um relativo correto, né, em relação um com o outro. E aí você vai agora resolver aí o caso que acaba caindo para os meios, né, fazendo a permutação dos meios. Então, nesse caso aqui a gente poderia fazer dessa forma, certo? Então esse era o método avançado no princípio, tem bastante coisa para aprender. E no Square, como todos sabem, a gente tem o que a gente chama de paridade, correto? A paridade seria um caso impossível no 3x3, mas que é possível no Square. Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem uma PLLU embaixo e em cima temos uma PLL que a gente chama de PLLO no Square, que é um caso impossível no 3x3. Ninguém nunca ouviu falar de PLLO no 3x3, justamente porque não existe, né? E nesses casos era extremamente ruim. Existem algoritmos para você aprender a resolver isso. Nesse caso aqui, esse algoritmo é uma possível solução, apesar de não ser o melhor deles.
Só que são algoritmos extremamente ruins. Quando isso aparecia, as casas de paridade, que como você deve imaginar, a paridade tem 50% de chance de aparecer, os tempos das pessoas pioravam em 2 ou 3 segundos, pro pessoal mais rápido, é claro, né? Esse vídeo aqui é focado especificamente em mostrar os métodos mais avançados e a evolução dele com o tempo, né? Mas isso tomava sempre 2, 3, 4 segundos da solve, e fora a frustração, né, de estar numa média boa e de repente tendo um pouquinho de sorte com as paridades, e aí acabar pegando 2 ou 3 paridades e estragar completamente a sua média. Então, coisas foram sendo feitas para evitar com que isso fosse um problema. Então a primeira coisa que foi pensada foi, vamos criar um método para evitar as paridades, certo? As paridades, como eu acabei de falar, são um problema muito grande. Então a primeira coisa que foi pensada é, vamos criar métodos para evitar as paridades ou então torná-las mais fáceis, né? E a primeira coisa que foi pensada foi um método chamado de CPP, ou Corner Permutation Parity, onde você resolveria a paridade na CP, na permutação dos cantos. Aí você pode pensar, mas não seria a mesma coisa? Exatamente, é mais ou menos a mesma coisa, só que você resolve em uma etapa diferente, por isso teriam menos algoritmos e os algoritmos tendiam a ser um pouco melhores, né? Porque, como eu disse, né, a paridade é um caso impossível no 3x3, que é possível no Square, que você consegue conhecer, né, na permutação dos cantos também, né? Nesse caso aqui temos uma PLLG em cima e uma PLLD embaixo. PLLD é um caso impossível no 3x3, então como você tem um caso possível e um caso impossível, você tem aqui uma paridade. Se fossem dois casos impossíveis, seria um caso sem paridade, porque esses impossibilidade com impossibilidade acaba se anulando, né? Parênteses fechado. A CPP resolveria então, quando você identifica que tem paridade, você utilizaria um algoritmo alternativo para evitar essa paridade. Então, nesse caso aqui, para evitar paridade, ao invés de resolver o algoritmo normal, que seria esse daqui, e pro caso de paridade, né, na IP, que seria geralmente pior, você utilizaria um algoritmo como esse daqui, que evita a paridade. Esse algoritmo pareceu bem longo e de fato foi porque eu não conhecia esse método, né? Mas é algo que muita gente fazia porque realmente era muito melhor do que aprender a EPP, ou Edge Permutation Parity, que é basicamente aquilo que eu tinha falado lá de resolver a paridade durante a IP. Aí você sempre teria um caso sem paridade porque você resolveu ela anteriormente, tornando ela um pouquinho mais fácil. Mas, ainda assim, esse método ainda deixava as solves mais lentas, mesmo que um segundo e meio, reduzia um pouquinho o problema que a paridade causava, mas ainda assim causava um certo problema porque a paridade é ruim em essência. Então o pessoal começou a estudar as paridades e percebeu uma coisa interessante. Todos os algoritmos de paridade, sem exceção, eles seguem um padrão. Você joga o Square de volta para uma situação onde o cubo está fora da posição padrão, né, fora da cube shape, que é o que a gente chama, faz um movimento aleatório e volta o que você fez. Ou então, na verdade nem sempre é essa a lógica, né, mas sempre você vai voltar para a cube shape, fazer alguma coisa e resolver o cubo de novo. Percebendo essa lógica, o pessoal pensou, deve ter alguma forma de você prever se vai cair paridade ou não na solve, e dessa forma você evitar a paridade durante a cube shape, uma vez que toda a paridade é alterada na cube shape. E é dessa forma que surgiu um método chamado de CSP, ou Cube Shape Parity, né? Tem a EPP, que é Edge Permutation Parity, CPP, Corner Permutation Parity, e a CSP, que é Cube Shape Parity. Cada um dos nomes faz referência à etapa onde a paridade é resolvida, e nesse caso é na Cube Shape, o que deixa tudo muito, mas muito melhor. E já explico o porquê. A primeira etapa desse método é identificar se você tem ou não paridade. E para isso tem duas formas. Ou utilizando o que a gente chama de Blind Tracing ou o Chaos Tracing. Eu utilizo o Chaos Tracing porque eu considero melhor, mas eu vou falar aqui de ambos. E o Tracing significa apenas traquear, ou seja, fazer esse track de se tem ou não paridade na solve, e o Blind ou o Chaos tem relação aí com como ele foi criado. O Blind Tracing, ele se assemelha muito a uma solução, mais especificamente uma memorização de 3x3 com os olhos vendados. Para quem sabe resolver essa modalidade vai entender muito bem o que eu estou querendo dizer aqui. No 3x3 a gente tem uma posição padrão, que é a posição resolvida, que é para onde a gente quer levar as peças do cubo. Então você vai basear as suas letras de escolha numa solve, né, num padrão com o seu cubo resolvido. No Square é a mesma coisa. As peças elas teriam nesse método posições padrão, que é um esquema que você acaba decorando, então você decora onde estão as posições das peças, e com isso você consegue fazer a contagem de para onde vão essas peças
conta o número de ciclos, e se esse ciclo tiver um número par ou um número ímpar, você sabe se você tem paridade ou não. É exatamente a mesma coisa que o 3x3, só que a diferença é que aqui você não utiliza um padrão de cubo resolvido, você vai utilizar um padrão da posição das peças dependendo da cube shape. Então, por exemplo, nesse padrão aqui específico, seria, sei lá, um canto amarelo e vermelho aqui, amarelo e verde aqui, amarelo e azul aqui, amarelo e laranja aqui, e você vai fazendo a contagem das peças para onde as peças têm que ir, e baseado nisso você conta se o caso é ímpar ou par, e você altera a sua solução baseado nisso. O Chaos Tracing, na minha opinião, é um método muito mais simples. Ele foi desenvolvido pelo Chaos Schoon e por esse motivo ele chama Chaos Tracing. Da forma que eu faço, né, existem pessoas que alteram um pouquinho a forma como elas fazem, mas eu tenho sempre um reference chain, ou seja, uma posição que eu sempre começo a fazer a contagem das peças. Nesse caso, na verdade não nesse caso, mas em todas as cube shapes possíveis, eu sempre começo pela primeiro meio depois do maior grupo de cantos, ou seja, nesse caso aqui o maior grupo de cantos na parte de cima seriam esses dois amarelos, e o primeiro meio seria esse, e eu vou no sentido horário. Embaixo, o primeiro meio depois do maior grupo de cantos seria esse daqui. Tem esse daqui também, mas nesse caso específico eu acabei escolhendo esse daqui porque fica mais fácil de lembrar, e depois eu vou no sentido horário. A partir disso tem todo um padrão que você precisa seguir, que é um pouco complicado de entender o porquê, na verdade eu até hoje não entendo o motivo disso funcionar, só sei que funciona e é isso que importa. Você vai pegar as 3 primeiras peças de cada cor nesse primeiro momento e vai ver a posição delas. No caso aqui eu tenho preto, preto e preto, então vão ser essas 3 aqui que eu vou pegar baseado na minha ordem, né? No caso nos meios pelo menos, nos meios pretos primeiro pelo menos. Vou olhar a cor adjacente delas, no caso verde, laranja e azul. Tem um padrão relativo às cores opostas, eu vou identificar as cores opostas, no caso verde, laranja e azul, as cores opostas estão nos extremos, então nesse caso aqui eu eliminaria a primeira cor e pego as duas cores que sobrarem. E para isso tem 2 casos possíveis onde você aumenta a sua contagem. Se for azul e laranja, você aumenta a sua contagem em 1 ponto. Se for verde e vermelho, você também aumenta em 1 ponto. Só que se for qualquer outra combinação, você não aumenta nada e continua a sua contagem do jeito que estiver. Então nesse caso aqui, a gente aumentaria 1 ponto. Continuando aqui, só para dar um outro exemplo, eu pegaria as 3 próximas peças, né, no caso as 3 meios amarelos, então no caso aqui esse e esse aqui de trás, e eu pegaria as peças adjacentes, azul, vermelho e laranja. Nesse caso eu vou ver onde estão as opostas, essas duas aqui, vou eliminar a última, né, por causa desse padrão aqui, tem um padrãozinho que você também decora, mas é bem simples, e eu vejo as duas cores que sobraram. No caso, azul e vermelho não é nem verde e vermelho e nem azul e laranja, portanto a contagem continua em 1. Eu vou fazer isso agora para os cantos também, e depois eu vou contar a posição das peças, e isso também tem um padrãozinho, né, se for uma posição ímpar, se for uma posição par, é a mesma coisa, posição ímpar você soma, posição par você não soma. Talvez tenha ficado um pouco confuso, não é um tutorial isso daqui. Se quiserem um tutorial completo de CSP, deixa aqui nos comentários que quem sabe eu não faço aí no futuro. Então nesse caso, fazendo a contagem rapidamente, temos 1, continuamos em 1, temos 1 novamente, continua em 1, agora foi para 0 e agora continuou em 0. Então a contagem nesse caso aqui seria 0. E nesse caso específico eu tenho 2 possibilidades de solução. Se for em 0, eu vou começar por aqui e joga para cá. Se fosse 1, eu jogaria para cá, certo? E resolvo a cube shape da forma tradicional, correto? E depois, resolvendo aqui os cantos e depois os meios, ao chegar aqui na etapa final, eu não teria paridade. Nesse caso aqui eu tenho uma PLLP e uma PLLS, ambas PLLs impossíveis, só que como eu disse, a PLLP, duas PLLs impossíveis são possíveis no Square, porque essa impossibilidade com impossibilidade acaba se anulando. E aí, meus amigos, que tá a grande vantagem desse método. O algoritmo de paridade na EP, né, o algoritmo tradicional de paridade, que é esse daqui, que acho que a maioria de vocês conhece, ele tem 13 slices. O movimento no Square a gente conta em slices, que cada slice seria um movimento de R2, digamos assim. Esse caso tem 13 slices. 13 slices a mais numa solve é um número absurdo, né? Numa solve de CSP, geralmente, na pior das hipóteses, você vai aumentar 2 ou 3 slices. Então você salva muito, mas muito tempo. E na maior parte dos casos, você aumenta ou nenhum ou apenas um caso. Naquele caso específico que eu acabei de mostrar pra vocês, se tivesse pegado a outra possibilidade, o número de slices seria exatamente o mesmo. Naquele caso específico, 6 slices. Tanto a solução ímpar como a solução par seriam 6 slices. Ou seja, você não tem nenhum acréscimo enorme assim no seu tempo e você salva muito tempo no final com a paridade. E se vocês olharem aí os status dos recordes no WCA, você vai perceber que os WRs começaram a se desenvolver ainda mais depois que a CSP foi inventada. E por que eu digo ainda mais? Porque com o lançamento do cubo da TI, os WRs deram uma boa reduzida assim, foram até 7.56 sem precisar
de CSP, né? Na verdade tiveram recordes com CSP antes, mas aí uma pessoa específica conseguiu um 7,56, né? No caso o Charlie Stark fez um 7,56 sem utilizar CSP, e o WR foi até 5,83, alguma coisa do tipo. Então foi possível chegar até esse ponto sem utilização de CSP, mas logo depois todos os recordes, as pessoas que utilizavam, que bateram os recordes, né, utilizavam CSP, incluindo os meus 3 recordes aconteceram com CSP. Pra falar a verdade, meu primeiro recorde eu não sabia CSP completa, mas eu não tive paridade, foi um pouco de sorte, mas mesmo assim eu usei CSP, eu sabia um pouco de CSP, só não algumas das subs. Então realmente CSP foi algo que fez muita diferença aí na evolução do Square. Mas calma que o vídeo tá apenas começando. Você percebeu que eu falei até agora de 5 etapas: resolver a posição de cube shape, orientação dos cantos, orientação dos meios, permutação dos cantos e permutação dos meios. Se você reparar aqui, a gente tem orientação, orientação, permutação e permutação. A gente pode misturar essas duas etapas e fazer a permutação e orientação ao mesmo tempo, né? No caso, a orientação, orientação e permutação ao mesmo tempo. E isso é a parte mais interessante do vídeo, para falar a verdade. Vou falar primeiro da junção da permutação dos cantos com a permutação dos meios, que foi a primeira coisa a começar a ser implementada nas soluções. Algumas pessoas utilizavam outros métodos antes, mas já chego nisso daqui a pouco, né? O que acontece? A permutação das últimas duas camadas ao mesmo tempo seria um método teórico, e eu digo seria porque estamos falando aqui de um período no passado, né, 2017, 2018, quando ainda CSP não era tão espalhado assim, né? Onde você pegaria um caso aqui aleatório de cube shape, né, na verdade de PBL, né, ou seja, de permutação de cantos e de meios, reconheceria esse caso e com um algoritmo você resolveria tudo. E esse é um mundo lindo, né, porque você não precisa ficar resolvendo dois algoritmos, né, no caso um para permutar e o outro para um permutar os cantos e outro para permutar os meios, né. Então o melhor dos mundos seria resolver isso tudo ao mesmo tempo. Só que deve estar pensando, ok, mas quantos algoritmos seriam isso? Sem a CSP, estamos falando de 2048 algoritmos aproximadamente. Eu falo 2048, eu não tenho certeza se esse é o número, mas é por mais de 2.000 casos. E isso é muita coisa, ainda mais considerando que metade deles são casos com paridade, e casos com paridade são completamente aleatórios, é difícil decorar eles, né? Então, nesse caso aí, fica bastante inviável de aprender tudo isso. Só que com o desenvolvimento da CSP, agora a gente não tem mais o problema da paridade, né? Se você fizer isso tudo corretamente. Então esses casos, eles caem mais ou menos pela metade, e o número de casos de PBL atualmente, né, o número de casos de PBL sem paridade é de apenas 987. A gente deve estar pensando, mas Vincenzo, 987 casos é muita coisa. Isso é o dobro do número de casos de ZBLL, mais ou menos. E sim, você tem a razão. Só que a gente não precisa aprender todos esses 987 casos. Na verdade precisa, mas também eu vou chegar daqui a pouco. Existem formas, na verdade, de você resolver esses casos de maneira mais eficiente sem precisar aprender todos os casos. E chegamos agora no 2AUG-PBL. A ideia desse método consiste em aprender todos os casos possíveis onde você utiliza até 5 slices para resolver a PBL. Nesse caso aqui, por exemplo, temos uma PLLJ e uma PLLR, e esse aqui é um caso possível de se resolver em 5 slices com esse algoritmo aqui. Então com apenas 5 movimentos eu resolvo toda a PBL. Mas Vincenzo, beleza, tem casos de 5 slices, mas devem haver casos maiores. E sim, de fato existem vários e vários casos maiores. Na verdade a maior parte deles são maiores do que 5 slices, e muito maiores alguns deles. Mas o que a gente pode fazer é mesclar dois casos curtos, né, de até 5 slices, e combinar neles, né, juntos para resolver um caso mais complexo. Vou dar um exemplo para vocês. Nesse caso aqui temos PLLT e PLLV, e note que também temos os casos impossíveis e também existem soluções de 5 movimentos para casos impossíveis, mas estou pegando os casos possíveis só para ficar mais fácil o reconhecimento. Temos uma PLLT e uma PLLV. O algoritmo para esse caso eu não tenho certeza, mas acredito que sejam por volta de 7 ou 8 slices na melhor dos mundos, né? Se você fosse aprender o algoritmo direto, seriam 7 ou 8 slices. Mas, ao invés de aprender esse algoritmo, o que eu posso fazer aqui é utilizar dois algoritmos simples, no caso PLLJ e PLLJ, nessa posição específica, porque eu sei que isso me geraria, né, um caso de PLLJ e PLLR. E um caso de PLLJ e PLLR, como vocês já viram, é um caso que dá para resolver em 5 movimentos. Então, se a melhor solução possível era de 7 ou 8 movimentos, com essa combinação de dois algoritmos eu resolvi em 9.
O que de fato não seria o melhor dos mundos. O melhor dos mundos seria aprender todos esses casos, né? Mas eu tô apenas 1 ou 2 slices acima da melhor solução possível. E melhor, esses algoritmos de 5 movimentos que eu tô falando pra vocês são algoritmos extremamente rápidos. Então JR, você consegue executar rápido, JJ você consegue executar rápido, PLLTT também, que é outro caso que dá pra executar em 5 movimentos, também é um caso rápido. E todos esses casos são extremamente rápidos de executar. Outro exemplo que caiu aqui agora, né, PLLA, PLLG. Eu posso fazer aqui uma JN e uma JJ. Claro, você tem que aprender a forma de posicionar os casos, mas isso não é tão difícil quanto parece. Então, desses 987 casos que você precisava aprender, você cai para mais ou menos ali 50 até 100 algoritmos que você vai precisar aprender. E muitos deles são espelhados, ou seja, eu tenho essa JJ aqui, que é um algoritmo. Só que se eu fizer um aqui, isso me gera essa JJ, que é muito mais simples. Ou então, se eu alterar um pouquinho a PLLJN, né, que seria esse caso aqui, no caso NJ, e ao invés disso fazer algo com movimentos menores, né, movimentos curtos, geraria outro caso. E criando esses pequenos padrões, fica na verdade muito mais fácil de aprender esse two-alg PBL, né? No caso, é tão mais fácil que hoje em dia acho que praticamente todo mundo aí que tá treinando Square e tá se desenvolvendo sabe pelo menos o two-alg PBL. Só que claro, nem tudo são flores. Você também precisa aprender uma forma de evitar a pausa entre os dois algoritmos, né? Você precisa também fazer isso de uma forma que você não pause entre os dois algoritmos para que a PBL seja de fato uma PBL, né? Resolver as duas camadas ao mesmo tempo. Porque senão seria a mesma coisa que fazer a CP e depois a EP, dois algoritmos para resolver dois casos diferentes, né? Digamos assim. Então você só aprende formas de posicionar as peças baseado nos casos. Isso não é tão difícil quanto parece, com a prática isso vai ficando mais natural. O meu conhecimento do Square para aqui. Tem muito mais coisa para ser falado ainda ao longo do vídeo, mas o meu conhecimento vem até aqui. Eu aprendi esse two-alg PBL no ano passado, fui me desenvolvendo e como você pode ver na média de 100 que eu postei 1 ou 2 semanas atrás, realmente eu consigo fazer ela com uma certa eficiência, né? Eu consegui me adaptar bem ao two-alg PBL e tem dado resultados extremamente positivos para as minhas souls. Mas existe a possibilidade também do one-alg PBL. O one-alg PBL seria de fato aprender a melhor forma de resolver esses 987 algoritmos. E de fato isso parece loucura, só que muitos dos casos são cancelamentos de um para o outro. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Temos esse caso aqui, que a gente chama de side-op. Resolver esse caso aqui, que é o caso de op-op, pelo lado. E temos também esse caso aqui, que é a PLLF e a PLLV e PLLF, né? Se eu fizer um e depois realizar o outro, né? Eu posso resolver esse caso aqui, SM. SM, se eu fizer FF e depois OP-OP, eu resolvo o cubo. E a maior parte dos casos você resolve dessa forma, né? Resolve um algoritmo de 5 movimentos cancelado em outro e gera, logicamente, uma solução aí de 7 a 8 movimentos, que é muito melhor do que a solução de 9, 10 movimentos proposta aí pelo two-alg PBL. E logicamente isso tem trazido enormes resultados aí para quem conseguiu aplicar. Tem 3 pessoas no mundo que estão usando esse método aí, digamos assim, pelo menos a maior parte dele, né? O Dylan, do canal Orochiwashi, espero ter pronunciado da maneira correta, o Daniel Kernock, do canal DerpCuber, e o Samir Agarwal. Eu vou falar um pouco mais deles daqui pra frente. Você pode pensar, mas nossa, todo esse esforço para salvar apenas 1 ou 2 movimentos na média? Só que pensa, a gente gira uma média de 3 movimentos por segundo, então esses 2 movimentos, se você conseguir aplicar bem, é mais ou menos meio segundo ou até 1 segundo a menos na sua solve, o que com certeza traz resultado. E nessa mesma lógica que surgiu a OBL, que é um método que já existia há muito tempo, só que era meio obscuro por causa do reconhecimento. Só que com o desenvolvimento dos cubistas e do tempo, as pessoas resolveram dar uma olhada nesse método e viram que na verdade ele pode valer muito a pena, e foi justamente o tópico da última live para quem acompanhou. Como eu falei no começo do vídeo, depois que você resolve a cube shape, a etapa agora seria resolver os cantos e depois os meios. Nesse caso aqui, se você reparar, eu fiz um algoritmo de 2 movimentos para resolver os cantos e depois um de 6 para resolver os meios. Isso me dá um total de 8 movimentos. E agora, esse mesmo caso com o OBL, que esse caso aqui fica simples de reconhecer, né, com apenas um canto e um canto, seriam 1, 2, 3, 4, 5 movimentos, salvando 3 movimentos ao todo. E, de novo, parece pouco, né, salvar 3 movimentos, só que como a gente gira uma média de 3 movimentos por segundo, isso faz uma diferença enorme na sua solve. E matematicamente falando, se você conseguir implementar isso bem, a média seria de salva de pelo menos 1 segundo na sua solve. A OBL ao todo tem mais ou menos 180 casos, que
Pode parecer bastante coisa e de fato é, só que muitos casos são bastante simples, né? Um é espelhado do outro, ou então um é consequência do outro, né? O princípio da OBL é o mesmo na CubeShape, então não é tão... apesar de 90 algoritmos lá que eu falei lá no começo parecer bastante coisa, não é tanto assim quando você vai indo pela lógica. E pra quem assistiu a live, foi exatamente assim que eu comecei a aprender as coisas. E a média de você resolver os cantos e depois os meios, a média de movimento seria de aproximadamente 8 slices. E a média das OBLs é de 4 slices. Então, resolvendo uma média de 3 slices por segundo, você está salvando aí em média 1 segundo por solve. O que é muita coisa para quem está resolvendo ali entre 5, 6 e 7 segundos, que é a média que o pessoal tá mais ou menos hoje em dia. Então, o OBL aí foi realmente um excelente avanço. A redescoberta do OBL foi um grande avanço, né? Já existiam pessoas que utilizavam ela antigamente, só que nem dava muita bola por causa do reconhecimento, né? Os casos são muito parecidos quando você vai estudar eles. Então fica muito difícil de reconhecer. Um exemplo disso seria esse caso aqui, por exemplo. Você tem canto e um bloquinho, né, de canto e meio e canto e meio. E aqui você também tem um bloquinho de canto e meio. Só que um você resolve em 2 movimentos, o outro você acaba resolvendo em 4. E para identificar esses casos é um pouco difícil, mas com o tempo isso se prova bastante eficiente. Como provou pra gente aí o Dylan, com umas médias que ele tem postado recentemente nos grupos e também no canal do YouTube dele, que estará aqui na descrição, todo mundo que eu mencionei estará aqui na descrição. E é nesse processo que eu me encontro agora, de aprender a OBL. Então muita coisa está sendo desenvolvida, é claro, a OBL se provou eficiente, mas tem gente que é ainda mais louca do que isso. Como eu disse, o reconhecimento da OBL é bastante complexo, né? Então por isso que acaba às vezes não salvando 1 segundo, justamente por causa disso, de o reconhecimento ser complexo, de ter que parar e de ver qual que é o caso, de comparar ele com os diferentes e de lembrar do algoritmo, que deixa um pouquinho mais complicado. Mas é por essa razão que 2 pessoas específicas dessa lista, no caso o Dylan e o Samir, têm investido em 2 métodos, o DLP e o BLP. O DLP significa Down Layer Prediction, ou previsão da camada de baixo, e o BLP seria a previsão de ambas as camadas, Both Layers Prediction. Se você está acompanhando o raciocínio, você deve imaginar do que eu estou falando. A ideia, meus amigos, é prever a OBL. Aí você pode pensar, Vitiano, mas o que tem de mais disso? Não é só você imaginar para onde as peças vão? Exatamente. Só que a quantidade possível de combinações e de esforço e de tempo que você vai precisar dedicar para isso se tornar, quem sabe, útil é enorme. Ao todo são 360 casos, só que é muito mais complexo do que parece. Esse aqui seria o maior avanço do cubo no geral, na minha opinião. Se alguém conseguisse de fato implementar especialmente o BLP, eu de fato acho que o Square se tornaria a modalidade mais desenvolvida, porque o que está sendo falado é realmente absurdo. Qual é a ideia desse método? Basicamente é a mesma do Blind Tracing do Kale, né, que eu falei lá atrás quando eu falei de CSP. A ideia é, cada caso vai ter um reference chain, ou seja, uma posição padrão onde a OBL seria resolvida, né, para onde cada uma das peças vai. Então nesse caso aqui, por exemplo, essa seria a posição padrão que resolve a OBL, certo? Então você olharia, né, criando uma certa ordem, para onde cada peça vai. E depois de você fazer o tracing de CSP, vendo qual dos casos vai ser, você vê para onde cada peça vai, e vendo para onde cada peça vai, você vai criar uma imagem na sua cabeça e imaginar a posição da OBL. Se isso não parece complexo bastante, me acompanha aqui agora que eu vou dizer para vocês o quão complexo esse método é. Primeiro você vai fazer o tracing de CSP, então você vai ver se o caso é par ou se o caso é ímpar, e você tem que fazer isso no tempo da inspeção. Geralmente, pro pessoal que é mais rápido hoje em dia, o tracing CSP toma em média aí de 3 a 4 segundos em um campeonato especificamente, né? Então, essa primeira etapa seria identificar se o caso é ímpar ou par. Casos ímpares e casos pares têm soluções diferentes e, portanto, eles têm referências, né? Posições referências diferentes. Então, as peças elas se alteram de maneiras diferentes. Então, depois que você identifica qual caso é, você precisa lembrar do seu padrão desse caso. E a chance de você lembrar isso aleatoriamente é de 1 em 360. Você precisa decorar, estou falando especificamente do BLP, né? O DLP seria prever sua camada de baixo, mas o BLP, que é mais complexo, é isso que eu estou falando aqui agora para vocês. No BLP, você precisa ver onde está cada peça que vai acabar embaixo na ordem dela. E enquanto você vai formando, você tem que ir formando uma imagem na sua cabeça. Enquanto você vai visualizando as peças, você tem que formar uma imagem na sua cabeça. Então no caso aqui, amarelo, 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 tudo é amarelo nesse caso aqui, porque ele está na posição padrão. Mas poderia ser amarelo, preto, amarelo, preto, 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 amarelo, amarelo, sei lá, alguma coisa desse tipo. E com isso, você tem que formar a imagem de qual caso é na sua cabeça.
E como o BL é muito parecido os casos, são muito parecidos os casos, isso é extremamente difícil. E você não tem que fazer isso apenas para um lado, você tem que fazer isso para ambos os lados no BLP. E a posição que as peças se alteram é aleatória, então você precisa decorar para onde cada peça vai em cada uma das duas combinações possíveis de cada um dos 90 casos de Cube Shape, o que é coisa para caramba, é muito complexo isso, você precisa decorar 360 coisas no total, 360 padrões e fazer todo esse processo ainda em menos de 15 segundos de um campeonato, porque se fizer isso em mais de 15 segundos é um mais 2 ou mais de 18 seria um DNF. E, na verdade, não são 15 segundos, porque se você pensar bem, se você começa o timer em exatos 15 segundos, você vai tomar um mais 2, porque você vai ter passado dos 15 segundos, na verdade. Então, no fim das contas, tem um pouco menos que isso, uns 12 ou 13 segundos, para dar tempo de você apertar o timer e começar a save. Então, recapitulando, tem que fazer o tracing CSP, tem que identificar qual caso que é, se é par ou ímpar, tem que lembrar de qual que é a posição padrão, fazer o tracing da camada de baixo, fazer o tracing da camada de cima e visualizar tudo isso em menos de 15 segundos. Pessoal, é nesse o nível que tá o Square hoje. No caso, o BLP, eu não sei se ele continua com essa ideia, mas o Samir tá tentando aprender esse método, eu estava em Macau com ele, onde ele estava desenvolvendo isso, e é muito complexo, é bastante complicado, mas é muito divertido de ver como o ser humano consegue evoluir nas coisas, de como o cubo mágico, mesmo sendo algo não tão conhecido pelo grande massa, né, da população, é algo que é tão grande quanto qualquer outro esporte e tem se desenvolvido cada vez mais. Então, pessoal, a lição desse vídeo, na verdade, é que sempre tem como evoluir, né? Eu acho que depois do BLP, ainda provavelmente se alguém aprendeu o BLP de fato, né, que é algo ainda muito incerto, né, algo muito distante ainda, se alguém conseguir de fato aprender isso, ainda acho que teriam mais coisas a serem desenvolvidas, muito mais coisa iria aparecer. Isso acontece para todas as modalidades e eu acho que isso que é o bonito do cubo mágico, né? Estamos sempre todos evoluindo, buscando melhorar os tempos e todos meio que somos amigos desse mundo, né? Todo mundo se conversa, tá sempre compartilhando experiência. Eu não saberia do BLP se não tivesse me falado, né? Então não é igual outros esportes onde você fica meio fechado no seu mundo, sem compartilhar as suas técnicas. No cubo mágico todo mundo quer evoluir junto e quer melhorar a modalidade junto. Foi uma alegria enorme gravar esse vídeo aqui pra vocês, eu sei que ficou longo, mas como eu disse, né, tinha muita coisa pra ser falada, o Square realmente tá em um patamar muito elevado, então tinha bastante coisa pra falar, bastante coisa pra evoluir, bastante coisa pra construir junto aqui ao longo desse vídeo. Espero que tenha dado pra entender todo o raciocínio, né? Se você chegou até o final do vídeo, que eu duvido bastante, né? Porque realmente aí, pelo menos em gravação aqui, estamos em 41 minutos de gravação, vai ficar um pouco menos de vídeo, mas ainda assim é bastante coisa. Se você chegou até o final, comenta no chat bacon ali, comenta aí nos comentários se eles estiverem habilitados bacon, só pra gente ver aí quem chegou até o final e poder ter um meme interno com o pessoal que assistiu até o final desse vídeo. E gostaria de agradecer ao Benício por ter me sugerido gravar esse vídeo aqui. Ele é um menino da Suíça, né? Ele monta cubo mágico. Eu expliquei essa história aí pra ele, um pouco mais resumida. E ele me sugeriu pra gravar esse vídeo e eu achei uma excelente ideia. E resolvi gravar aqui pro canal também. Se vocês quiserem ver um vídeo parecido em outras modalidades, por favor, deixem aqui nos comentários qual modalidade você gostaria que eu falasse evolução ou qualquer coisa desse tipo. Eu ficaria mais do que feliz em falar sobre isso, ou então evolução de qualquer outro aspecto do cubo mágico, ou qualquer outro tema, na verdade. Se tiver alguma sugestão de vídeo aí, por favor, me recomende, que eu ficaria muito feliz em ver e quem sabe gravar aqui pro canal. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.